Eu queria avisar para vocês que eu redigi um arquivo em PDF e eu enviei para o grupo da igreja para que você possa acompanhar a mensagem. Eu não sou aqueles tipos de pastores chatos que não gostam que você mexa no celular. Por favor, mexa no celular. Baixe um aplicativo de anotações e anote tudo para você não perder nada. Isso é uma prática muito comum. Eu, particularmente, acredito que escrevo melhor do que prego. Então, é bem possível que, se você sair daqui sem entender alguma coisa da mensagem, você pode se localizar aí pelo arquivo e entender os argumentos, a fundamentação bíblica. Amém? Então, todos os grupos que eu tenho da CIA, menos aquele que vocês falam mal do pastor, tá aí o PDF. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 26. Se você não tem condições de ler o PDF, seja por falta de internet, por falta de aplicativo, não tem problema, você não será prejudicado. Amém? Isaías capítulo 26, a partir do verso 3. Na verdade, só o verso 3 já é suficiente. O texto diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos repetir? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Sabe, a pior coisa de você ser o último de uma série é porque os versículos legais todos já pregaram antes. Então você tem um duro trabalho de ter que garimpar ali nas escrituras uma outra fonte para dizer a mesma coisa. Eu tenho certeza que você já entendeu sobre renovação da mente. Eu tenho certeza que você já entendeu do que se trata a importância da mente, de como você deve se guardar, preservar o seu coração. Mas sabe, quando eu estava refletindo sobre a série desse mês, a palavra metanoia, eu comecei a pensar em algumas coisas e eu não busquei uma referência na Bíblia. Eu acabei buscando a referência em um livro. E é um livro laico, né? Ele não é um livro necessariamente cristão. Ele menciona diversas frases de pessoas famosas no século XX e me chamou a atenção a frase de um cara chamado Walter Lippmann. Ele é um repórter americano, né, que nasceu no século XIX e viveu sob os acontecimentos políticos do século XX. E como jornalista, ele tinha a missão de interpretar os acontecimentos do tempo dele e tentar explicar isso de uma forma mais simples para as pessoas. Ele foi o cara que inventou o termo Guerra Fria para dizer ali na sua redação os conflitos ideológicos que haviam entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele ganhou um dos prêmios, que é um dos maiores prêmios do jornalismo, que é o prêmio Pulitzer. Ele foi um homem muito importante, muito relevante para o século passado, porque ele tinha a obrigação de fazer a leitura do tempo em que ele estava inserido, e quando ele estava recebendo o prêmio, ele chegou a uma conclusão, ele chegou assim: olha, quando todos estão pensando igual, é porque, na realidade, ninguém está pensando. Eu vou repetir de novo. Quando todos estão pensando igual, é porque, na verdade, não existe ninguém pensando. E ele chegou a essa conclusão depois de ele decifrar um sistema de manobras que era feito por alguns articuladores políticos a fim de arrastar a massa para o seu entendimento, para a sua filosofia. Acontece que nós, o tempo inteiro, somos influenciados pelas coisas que estão ao nosso redor. Você é influenciado a se vestir a partir daquilo que você assiste. Você vê outras pessoas se vestindo, você vê televisão, você vê jornais, revistas. Então você acaba adotando para si algum tipo de vestimenta porque você contemplou alguém usando. Você não quer ser o diferente do grupo, então você vai absorvendo influências da televisão, da moda, da internet e de onde quer que seja. Isso não é um problema. Todos nós estamos flexíveis a receber alguma influência. O problema é que existem pessoas que são treinadas, sabe? Elas são profissionais em inclinar tendências mundiais.
inclinar as tendências de como pensar, como vestir, como comer. Sabe, um dos pontos interessantes é porque houve um momento na história em que eles precisavam vender mais alimentos, mas só existia uma determinada quantidade de seres humanos, né? Então eles não tinham muito para onde evoluir nesse mercado. Então eles passaram a investir em filosofia, e filosofias de empoderamento feminino, por exemplo, onde ele dizia que a mulher ela deveria estar mais fora, ela deveria trabalhar, e eu não tenho nenhum problema com isso, super apoio, não tenho o menor problema com isso, mas aí eles tiraram a mulher do núcleo familiar, ela teve que ir para fora e agora a família precisava recorrer a uma nova fonte de alimentação, porque no século passado eram as mulheres que proviam a roupa da família, a comida da família e tudo da família. Aí o que aconteceu? As pessoas tiveram que procurar novas fontes, então surgiram os fast foods, né? Aqueles modelos de alimentação rápida, onde você vai lá, paga, você já recebe e está tudo certo, e isso é bom, só que a saúde da população mundial caiu, porque ela começou a comer mal. E o comer mal foi resultado de uma série de iniciativas influenciativas para remover a mulher do núcleo familiar. Eu acho interessante isso, porque eles conseguiram arrecadar milhões e milhões, muito mais naquele mercado, naquele segmento, por causa de uma filosofia, por causa de sabe? E é interessante como o Walter Lippmann ele entende isso. Ele fala assim, olha, se todos estão pensando igual, é porque na verdade não existe ninguém pensando. E por que isso me chamou a atenção? Porque são poucas as frases, as definições laicas que desenham bem o funcionamento do reino espiritual. Sabe, é difícil quando você percebe que o mundo tem mais perspicácia do que nós para entender algumas coisas. Porque o próprio Deus, ele entende como funcionam as batalhas que nós travamos na nossa mente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Eu não vou ler, eu só vou falar um pouco da história, mas eu quero mesmo que você acompanhe. Em Gênesis capítulo 4, acontece uma história onde Deus ele rejeita a oferta de Abel, ou de Caim, e ele se satisfaz pela oferta de Abel. Vocês conhecem essa história? Quem foi para a escola bíblica dominical sabe que um irmão ficou emburrado com o outro irmão, então ele premeditou no seu coração matá-lo e ele acabou fazendo isso. E me chama a atenção porque essa é a primeira vez que a palavra pecado aparece. É a primeira vez que a palavra pecado aparece ali na Bíblia. E existe um princípio hermenêutico que fala assim, preste sempre atenção na primeira vez que uma palavra é mencionada na Bíblia. Isso é um conselho que eu estou dando para vocês. Prestem sempre atenção onde uma palavra é mencionada pela primeira vez. E quando ela é mencionada? Quando Deus, ele percebe que existe um furor tomando conta do coração de Caim. Logo depois de Deus aceitar a oferta de Abel, ele percebe que em Caim existe uma ira, um furor, alguma coisa estranha. Então ele vai lá de forma muito preventiva, de forma muito medicinal, e chama Caim. Por que descaiu o seu semblante? Por que você está triste? Se você não fizer o certo, você não será aceito. Se você não proceder bem, a sua oferta não será aceita. Aí ele diz assim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. E você conhece o final da história, ele não dominou. Ele não exerceu domínio sobre os seus sentimentos. Acabou assassinando o próprio irmão. Mas é quando Deus, o próprio Deus, ele fala, ele nos dá alguma informação a respeito do pecado. Ele fala assim, olha, o pecado, ele jaz à porta. Sabe o que é jazer à porta? É esperar do lado de fora. É isso que significa o texto. Ele fala assim, o pecado é como alguém que está do lado de fora do seu coração, só observando
os sentimentos que estão fluindo no seu interior. Ele vai se aproveitando da sua má gestão emocional, a ponto de introjetar ideias na sua mente. Então ele fica ali aguardando, ansioso, até que ele percebe que tem momento para chegar até o seu coração e se propor para você como um facilitador. Sabe, a forma que Deus fala sobre o pecado, a redação que Deus faz ali para ilustrar o funcionamento do pecado, dá ao pecado características de uma pessoa. Dá ao pecado características de um ser, sabe, dotado de inteligência, de perspicácia. Um ser totalmente dotado, sabe, de ambições, de intenções próprias. Deus, na forma que fala com Caim, nesse momento, ele dá a entender que o pecado é pessoal, que o pecado ele é uma força de influência capaz de nos movimentar, de nos levar, de nos mover a fazer algo desagradável a Deus. Estão me entendendo? Amém? E é interessante isso, porque o pecado, ele se profissionalizou em entender os sentimentos do coração humano. O pecado, ele realmente, ele olhou para o coração humano e ele percebeu que dali flui diversos sentimentos, sabe, diversas frustrações e tudo, e ele vai influenciando geração após geração. E tão bom que ele é, tão profissional, ele tem uma eficiência tão grande, que essa eficiência jamais pode ser subestimada. É por isso que você vai ver um texto lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E sabe, a Bíblia, ela nos orienta a resistir ao diabo, não é? Ele fala assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas o pecado não. A Bíblia não manda você resistir o pecado, porque o pecado já é uma guerra que você perdeu. O pecado ele já conseguiu seus objetivos. O pecado, ele é uma coisa que você tem que fugir, não é uma coisa que você tem que enfrentar. Uma vez eu soube de uma história de uma missionária que estava na rua e ela falou assim: olha, eu vou fumar crack na sua frente para te dizer que Jesus pode libertar do crack. Até hoje ela está fumando crack. Porque ela pegou, ela se colocou numa situação de risco para tentar provar um argumento, sendo que ela também é falha, como todos nós. Sabe, você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 39, a história de José. José, o menino sonhador, que foi vendido pelos seus irmãos aos egípcios. Aí o que acontece? Lá no Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar, ele tinha uma mulher, e acredita-se que era uma mulher bonita, porque quem tem dinheiro casa com as bonitas, né? Quem não tem, não tem muito jeito, né? Aí, sabe o que acontece? Ela vai percebendo ali, ela vai percebendo como José é diligente, como ele é cuidadoso. O próprio Potifar, vendo a excelência que habitava em José, pegou e o colocou sobre todos os seus bens como um mordomo. Ele administrava com muito cuidado, com muito zelo, porque aquele que viveu numa casa patriarcal, ele é um príncipe. Por onde ele passa, mesmo sendo vendido como escravo, ele se comporta como um príncipe. Ele gerenciava os bens de Potifar como se fossem dele. E isso fez ele alcançar uma certa, sabe, visibilidade diante dos empregados e das pessoas. E a mulher de Potifar percebeu como ele era. Ela se encantou pela forma dele, ela percebeu que ele era bonito, que ele era formoso, e fez uma proposta sexual para José. E falou assim: olha, deita comigo. O meu marido nunca vai saber. E José fica espantado com os costumes daquela terra e fala assim: não, eu não posso fazer isso. Isso para mim representa um pecado contra Deus. Eu não posso fazer isso.
E mais uma vez ela insistia, até o momento que ela mesma manipulou a situação a fim de que eles ficassem sozinhos. Enquanto eles estavam sozinhos, ela vai lá e agarra ele pela roupa e fala assim: deita comigo. Pense numa mulher fogosa. Deita comigo. E José não deu uma de crente dizendo assim: não, mulher, você não vai me tentar, porque eu estou muito em Deus, eu sei quem eu sou, você não vai fazer isso. Não, cara, ele olhou a oportunidade do pecado e ele fugiu. Ele fugiu e ela ainda agarrou ele pela roupa e ficou com a roupa e ele saiu correndo pelado. E sabe, quando ela percebeu que ele não entrou na dela, ela inventou uma história para se libertar da acusação das pessoas. Então ela vira para Potifar: esse hebreu veio para escarnecer de mim, para escarnecer de nós, ele tentou me estuprar, ele tentou fazer alguma coisa. E é evidente que você acreditaria no testemunho da mulher, que era rica, não necessariamente por ser mulher, mas por ser rica, do que no testemunho de um escravo. Logo, ele foi enviado para a prisão. A vida de José, bicho, é uma história dolorosa, porque ele vai passando por cada situação, e isso mostra que o pecado, o diabo você resiste, mas o pecado você foge, porque o pecado já é uma luta que você perdeu. Então, sabe aquele momento que a pessoa que te manda sacanagem no WhatsApp, você fala assim: não, deleta, exclui, joga o celular na rua, faz alguma coisa, mas pelo amor de Deus, não entra nessa de tentar enfrentar, não entra nessa de você testar as suas resistências. A sua resistência é totalmente inclinada para o mal, totalmente. O próprio Deus chegou a essa conclusão dizendo: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Sabe, o pecado ele funciona assim. Ele vai articulando situações, ele vai colocando armadilhas na frente, sabe? Ele faz de tudo para entrar no seu coração, sabe por quê? Porque o pecado promete ser para você tudo aquilo que Deus é. O pecado promete ser para você tudo aquilo que Deus é, porque o pecado quer te encontrar no secreto. O pecado, ele quer acalmar suas tensões, ele quer consolar você. Sabe, o pecado, ele quer ser seu melhor amigo. Ele quer ser a única fonte a quem você recorre nos dias maus. O pecado promete ser para você tudo aquilo que Deus é, mas ele não é. Ele não é. O problema é que a Bíblia diz que o maligno, ele cegou o entendimento desse mundo. As gerações foram passando, os homens continuaram pecando, grandes civilizações surgiram, e agora o pecado, ele já atingiu um nível hegemônico. O pecado, ele já está, sabe, totalmente alastrado ao mundo. Tudo que você presencia é pecado. Se você fez o dever de casa do Bill Johnson, você sabe que tudo começa com uma ideia. Quando você consegue traduzir essa ideia para a sua prática, isso vira um hábito. Quando você consegue converter o seu hábito a acontecer de forma frequente, ele vira um comportamento. E quando esse comportamento massifica, vira uma cultura. Vamos lá, vou fazer de novo. Tudo começa por uma ideia. Quando você traduz essa ideia para a sua prática, isso vira um hábito. Não vira um hábito. Isso vira uma ação. Quando você pega a ideia e traduz para a prática, você está cometendo uma ação. Quando você repete essa ação frequentemente, você faz um hábito. Quando esse hábito consegue influenciar um círculo íntimo de pessoas, isso vira um comportamento. E quando esse comportamento massifica, isso vira uma cultura. Sabe? E quando os pecados atingem níveis culturais, somente o contragolpe de outra cultura consegue reverter os seus resultados. O pecado sabe que é fácil você mudar de ideia, é difícil transformar uma cultura. É difícil transformar uma cultura.
O pecado, ele funciona assim, ele fica incentivando ideias, sabe? Ele vai persuadindo decisões. Ele vai sugerindo para você saídas, caminhos, atalhos. E na maioria das vezes ele consegue. E é por isso que a Bíblia chama a necessidade de uma renovação da mente. Quando ele fala assim, não vos conformeis com esse século, sabe? Já viu esse texto, Romanos 12? Não vos conformeis com esse século. Ele está falando assim, olha, não adote para si o formato impresso desse século. Esse século, ele existe uma caixinha ali, onde ele vai imprimindo um por um, sobre como você deve ser, como você deve se comportar, o que você deve achar normal, o que você deve achar anormal. É assim que funciona esse século. Ele vai tentando colocar ideias na sua mente, mas quando ele chega em alguém que realmente nasceu de novo em Jesus, dá erro, dá tilt. Porque o pensamento de Jesus, ele não dá certo com esse século. Ele fala que aquilo que para Deus é sabedoria, para o mundo é loucura, e o inverso também. O pecado, ele realmente mudou a nossa forma de pensar. Ele mudou a nossa forma de ser. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Agora lá em... Aonde? João capítulo 3. Tem aqui, ó. João 3 conta uma história interessante, que é de Jesus dialogando com um religioso muito importante do seu tempo. Nicodemos talvez fosse um dos homens mais importantes daquele cenário religioso, daquele cenário político. Ele chega para Jesus e faz uma declaração que eu acredito ser sincera, dizendo: Senhor, eu sei que você é mestre em Israel e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar tantos milagres e sinais se de Deus não viesse. Aí Jesus devolve para ele uma declaração, dizendo assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, de modo nenhum ele pode ver o reino de Deus. E é interessante que Nicodemos responde a ele com biologia. Fala assim: cara, estranha a sua declaração, porque como que pode um ser humano adulto pegar e voltar para o ventre da sua mãe? Tipo, o desenho que ele montou da fala de Jesus era muito estranho. Jesus falava com ele em um idioma celestial e ele, na verdade, respondia de forma terrena. Tem um momento da conversa que Jesus fala assim: cara, você é mestre em Israel, você não sabe disso. Em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, sabe, de modo nenhum vai poder entrar no reino de Deus. Sabe, eu acho realmente interessante o tipo de poder que chamou a atenção de Nicodemos, porque João capítulo 3 é bem no início do livro, né? O livro começa falando sobre João Batista, começa falando do verbo, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e vai falando coisas tão bonitas, depois vai falando como funcionou ali um pouco do batismo de Jesus, e o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. E depois ele pega e faz um chicote de corda, vai e expulsa os cambistas do templo, e foi tudo que Nicodemos viu sobre Jesus. Até aquele momento, Jesus só tinha feito isso, um milagre e um barraco. Você tem uma conclusão como: nossa, você é vindo de Deus. O que eu vi de você? Um milagre e um barraco. Foi tudo que eu vi. Sabe qual é o problema? Por que Nicodemos buscou Jesus à noite? Dá uma olhada no texto aí. João, versículo 3, fala que à noite Nicodemos foi até Jesus. O horário da noite não é um horário social, não é um horário que você vai visitar alguém. Será que Nicodemos tinha alguma vergonha assim de chegar perto de Jesus? Para os seus amigos fariseus, né?
Não julgar ele? Não sei. Será que ele era muito ocupado durante o dia? Porque pode acontecer também. A religião, ela vai te ocupando, a ponto de você só se preocupar com a sua vida espiritual à tarde, bem noite. Você primeiro vive o seu dia para si, e por último você vai buscar Deus. É uma possibilidade também. Ou quem sabe é o inverso, é Jesus que era ocupado, né? Fazia muito milagre, e no final da noite, a única chance que Nicodemos teve de ver ele foi à noite, não dá para saber. Mas me chama a atenção que Nicodemos ainda assim busca Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Nem todos os fariseus, nem todos os religiosos eram homens maus. Nem todos eram homens maus. Você vê em outro momento, lá em João no capítulo 7, que Nicodemos defende Jesus. As pessoas chamavam ele de endemoniado, as pessoas chamavam ele de agitador, de farsante. Aí Nicodemos fala assim, pera, por acaso a nossa lei julga um homem sem ouvir ele primeiro? Aí ele fala assim, por acaso você é discípulo dele? Você bem sabe que da Galileia nunca surgiu um profeta. As pessoas diziam isso para Nicodemos, e na verdade é porque dentro dele estava acontecendo algo que é um processo de renovação. A renovação não é uma oração que você faz agora, confessa Jesus e seus problemas acabaram. Não, a renovação é um processo. Eu não creio em avivamentos eventuais, eu creio em processos. É o processo que vai nos transformando, que vai modificando a nossa mente, que vai renovando a nossa ótica. Sabe, Nicodemos, muito provavelmente, estava no templo quando Jesus faz uma zorraga de cordéis, expulsa os cambistas e expulsa os vendedores de pomba e diz assim, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Talvez Nicodemos estava lá. E quem sabe, ele mesmo já não teve vontade de fazer isso uma vez. Sabe quando você vai num culto, aí o pregador não fala nada com nada, e o louvor também não flui, não contribui, não auxilia, não faz nada, e você fica assim, a pessoa falando só heresia o tempo todo, e no seu coração você fica incomodado, mas o quê? A ética não te deixa fazer nada, você não se posiciona, porque é nosso dever zelar pelo evangelho. Aí por causa da ética congregacional, você evita de fazer algum tipo de confronto, de manifestação, de verificar nas escrituras. Você se controla, sabe por quê? Porque você não quer ser pressionado pelo meio, você não quer ser pressionado pelo ambiente. Uma vez que você se posiciona contra o sistema se posiciona contra você. Uma vez que você se posiciona contra o sistema se posiciona contra você. Talvez Nicodemos teve a mesma vontade de fazer o que Jesus fez, mas ele não tinha a mesma coragem para fazer o que Jesus fez. E é por isso que ele não esperou nenhum dia, ele ficou aguardando o dia inteiro, e na noite ele vai lá buscar Jesus e fala assim, eu sei que você veio de Deus, só pode ter vindo de Deus, ninguém faria uma coisa como você fez se de Deus não viesse. Ninguém faria algo assim. E Jesus fala, olha, importa nascer de novo. Você nasceu debaixo de um sistema que funcionava antes de você. Não foi um sistema que você criou. Você só entrou no jogo. Você só funcionou no jogo. Você começou a perceber os desvios religiosos e doutrinários do seu povo. E, na verdade, você temeu confrontá-los. Você temeu confrontá-los. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é como um vento que você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas você é guiado por ele. É assim que funciona. Você já não se posiciona a partir da sugestão. Não é o meio quem diz quem você é em Deus. É o alto. Você não é um produto do meio, você é um produto do alto. Sabe por que Jesus não teve a mesma resistência dessas pessoas que viam o errado? Porque Jesus, ele não tinha o que temer. O que os homens poderiam fazer com ele? Como você consegue matar alguém que voluntariamente se entregou para morrer?
Nem a morte assustava Jesus. Quanto mais meia dúzia de religioso emburrado, que vivia por difamá-lo, mas aquele que é nascido do alto, aquele que é nascido do Espírito, assim como Jesus era, esse pensava como o Espírito pensa. Quem é nascido do Espírito é espiritual. Quem é nascido do Espírito, ele consegue ver coisas que o mundo não está vendo. Quando você abre a sua Bíblia, lá em João capítulo 5, você vai ver uma história muito interessante, que é de um homem enfermo, que há 38 anos padecia à porta das ovelhas, num tanque chamado Betesda. Não era o tanque de Betesda, porque Betesda era o lugar onde o tanque ficava. Era o nome do lugar era Betesda. E reza a lenda, que todas as vezes que um anjo descia do céu, e tocava as águas, o primeiro que se jogava nas águas era curado. E aquele homem acreditou nessa história, e por 38 anos ele ia ali. Ele ficava ali, ele era um enfermo, ele era um convalescente. Ele aguardava a sua vez e sempre pulava alguém, sabe-se lá se era curado, se não era, eu não sei. O único lugar da Bíblia que fala sobre esse tanque, sobre essa história é João. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser curado? E ele responde com a insuficiência de um sistema. Ele fala assim: você quer ser curado? E ele fala: não, toda vez que eu vou, vem um e pula na minha frente, e eu não consigo ser curado. Eu não te perguntei isso, eu estou te perguntando se você quer ser curado. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que abriu um novo e vivo caminho. Não quer dizer que as coisas têm que funcionar sempre do jeito que você espera. As coisas não funcionam sempre da mesma forma. Jesus, ele é um mestre em construir pontes. Ele é um mestre em construir caminhos. Jesus falava de forma celestial e era respondido de forma terrena. Ele falou: não, você não entendeu, eu não estou perguntando se você quer que eu te jogue, eu estou te perguntando se você quer ser curado. Eu não estou amarrado a um anjo para te curar, eu posso te curar porque eu sou. Eu posso te curar porque eu sou a cura. Sabe, quando você estabelece um método, você está correndo um sério risco de viver uma religião. Então você entende assim: não, Jesus perdoa os meus pecados toda vez que eu dizimo. Toda vez que eu vou lá e oferto meu dinheiro, nossa, eu me sinto até mais espiritual. Não, quando toca aquela música, ainda que eu falasse, nossa, essa eu me converto, essa eu fico uma semana sem pecar. Não, cara. Você vai estabelecendo as suas religiões pessoais, porque a sua mente está escravizada a um entendimento terreno. Quem nasce da terra é terra, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando Jesus ele chega à casa de Lázaro, Lázaro tinha morrido. Aí as duas irmãs estavam ali tristes. Marta já chega botando a culpa em Jesus, dizendo assim: se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido. A Maria ele responde, a Marta ele responde, a Maria ele não responde. Quando Maria aparece diante dele, ele chora com ela. É o versículo mais conhecido por ser pequeno. Ele fala: Jesus chorou. E ele chorou porque tem coisas que não é a lógica que explica, é o sentimento. Ele mesmo diz: chore com os que choram, alegrem-se com o que se alegra. Então ele viu ela chorando. O que eu vou fazer? Eu vou te dar uma resposta teológica? Já viu que insensibilidade é? Às vezes a pessoa chega dizendo que um familiar se suicidou. E o que você vai dizer? Não, suicídio é pecado, ele foi para o inferno direto. Não, cara. Você não responde teologicamente a um sentimento. Você responde com humanidade. Jesus chorou com ela porque ele sabia que ele era importante para ela. Jesus, àquela altura da história, ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele já sabia que ia ressuscitar, mas ele não privou a sua humanidade, o seu sofrimento, a sua condescendência para com aquela mulher, porque ele tinha a resposta ali. Não, antes de ressuscitar Lázaro, ele ressuscitou Maria dentro dela. Antes de ressuscitar Lázaro, ele ressuscitou Maria dentro dela. Aí aparece Marta e fala assim: Senhor, meu irmão morreu, e não sei o que. Ele falou: não, calma, Marta.
O seu irmão vai ressuscitar. Aí ela responde Jesus teologicamente. Fala assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição dos últimos dias. Ela estava falando de escatologia com Jesus. E Jesus, não, Marta, pelo amor de Deus, vira essa pedra. Sai daí de dentro, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa sua irmã. E ele sai e tudo se resolve. Acontece que Jesus, ele sempre falava de forma espiritual e as pessoas entendiam Jesus de forma carnal. É difícil você perceber momentos onde os discípulos respondem a Jesus de forma espiritual. E quando isso acontece, o próprio Jesus faz questão de evidenciar. Está lá, Mateus capítulo 16, Jesus falando ali sobre a igreja, o que dizem os povos que eu sou, o que vocês dizem que eu sou. Aí Pedro responde assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, alguém falou no meu idioma comigo. Alguém falou no meu idioma comigo. Que milagre! Logo Pedro, que sempre falava coisa errada na hora errada, dessa vez ele acertou. E agora ele respondeu Jesus na medida da espiritualidade de Jesus. Porque Jesus também andava debaixo de uma revelação do Pai. A mente de Jesus era totalmente transformada, totalmente inclinada aos interesses do Pai. Mesmo nos seus momentos de angústia, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim o cálice, mas ainda assim que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Sabe o que é realmente nascer de novo? Sabe o que é, nascer do Espírito? Sabe o que é renovar a mente? É você ter Jesus como sistema nervoso central da sua vida. Isso é nascer de novo. Isso é, fluir das águas, fluir do Espírito. Uma vez que você tem a mente de Cristo, você tem a coisa mais poderosa do universo à sua disposição. O problema da mente de Cristo, que não é um problema, é que pensar como Cristo pensava vai atrair para você uma cruz como a cruz que crucificou Jesus. Meu Deus, que difícil de falar. Pensar como Jesus vai atrair a mesma cruz que a dele. Porque ele mesmo diz, olha, vocês serão odiados por todos. Na mesma família haverá pai contra filho, filho contra pai. 3 contra 2, 2 contra 3. Você será odiado, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E entenda-se mundo, não tipo mundo, tipo terra. Entenda-se mundo como esse complexo social que nos influencia a ser diferente do que Jesus era. Entenda mundo como esse mundo social mesmo, esse mundo de seres humanos que na verdade tenta tirar de você a posição de filho. O que Jesus quer fazer é colocar na sua mente renovada ideias, para que essas ideias virem ações, para que essas ações se tornem hábitos, para que esses hábitos virem um comportamento e que esse comportamento faça surgir uma cultura. Porque pecados culturais são combatidos num contragolpe de uma santidade cultural também. Quando o seu comportamento cotidiano revela a pessoa de Cristo, você vai incomodar todos os demais, mas vai estar influenciando um meio. É o poder que sai de você. Agora você já não é um receptor de influências. Agora você é um influenciador. Agora você começa a dizer para o mundo qual é a forma certa de se comportar, de ser, de estar, o que é amável, o que é bom, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é construtivo. Isso ocupe as vossas mentes. Vocês estão me entendendo? Queria que a banda subisse aqui. O processo de renovação, ele é muito mais interior do que exterior. Os fariseus comunicavam uma transformação exterior sem viver aquela transformação. Nada mais parecido com o momento espiritual que nós estamos vivendo no Brasil. Um tipo de avivamento estético que mostra, que faz, mas que na verdade não muda. Porque no domingo à noite você está cheio de Deus e na segunda de manhã você está totalmente destruído pelo pecado. Aquele que nasceu de novo,
ele retrocede. Jamais. Se retrocedeu, comece a avaliar se você realmente nasceu de novo. Porque alguma coisa precisa acontecer em você. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Deus, nunca mais foram as mesmas pessoas. Nunca mais. Eu queria mesmo que você fechasse os seus olhos agora. E você fizesse aquilo que você só costuma fazer na ceia. Eu quero que você examine a si mesmo. Eu quero que aí na sua mente, talvez nós iremos viver agora um momento de adoração muito mais intelectual do que você já viveu na vida. Eu quero que você reavalie o seu comportamento, as suas ações, que tipo de ideia floresce com naturalidade na sua cabeça. Por que a ideia de fazer o errado, ela é mais frequente que a ideia de fazer o certo? Por que você não acorda de repente, nossa, me deu uma vontade de ir para a África? Por que você não acorda de repente, nossa, hoje eu estou com uma fome, eu vou jejuar o dia inteiro? Ideias renovadas. Sabe, quando você se orienta por aquilo que Deus determina para você, todos os seus caminhos te vão bem. Todos os seus caminhos. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Que a nossa mente seja um ambiente completamente dominado pelos valores do Espírito. Que seja Ele a nos influenciar, que seja Ele a nos guiar. Nós não sabemos de onde Ele vem, nós não sabemos para onde Ele vai, mas nós sabemos que somos nascidos do Senhor. Eu quero que você visite aí na sua mente aquele lugar onde você esconde de todo mundo aqueles pecados que você sabe que você faz e que quase nunca desenvolveu em você algum tipo de temor. Você continua fazendo as mesmas coisas para Deus sem renunciar a essa pasta no seu arquivo. Eu quero que você mentalize mesmo. Porque se você é incapaz de renunciar àquilo que te afasta de Deus, se você é incapaz de renunciar àquilo que te afasta de um propósito celestial, você tem que reavaliar o seu novo nascimento. Você tem que reavaliar, será se eu nasci de novo? Será se eu conheci Jesus? Em Hebreus fala que aqueles que conheceram o dom celestial, que tocaram no Espírito, que presenciaram o seu agir, aqueles que retrocedem, é impossível que esses voltem a ter um arrependimento real. É impossível. Porque dessa forma, eles expõem a cruz ao vitupério de novo. A cada nova recorrência, você está crucificando Jesus. Não, cara. Jesus não é um cartão de crédito onde você fica acumulando as suas faturas semanais. Jesus, Ele é a solução para o seu pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado exatamente para que você pudesse dar um sim definitivo para Jesus. Nós falamos sobre o sim definitivo. O sim é a menor expressão de convicção que um ser humano pode produzir. O sim é a menor expressão de convicção que um ser humano pode produzir. Ela só iguala ao não. Talvez nós vivemos agora uma temporada onde todos nós demos um sim definitivo para Jesus, mas hoje é o dia que você vai dar um não definitivo para o pecado. Hoje é o dia que você vai dar um não definitivo para o pecado. Você precisa nascer da água e do Espírito. Aqueles que nascem da água resolvem todo o seu passado, porque sepultado nas águas do batismo, você vai vivendo o arrependimento, a morte do velho homem. Mas uma vez que você é batizado pelo Espírito, o Espírito resolve todo o seu futuro. É um batismo espiritual de consciência que vai determinar a sua permanência na fé nos anos que virão. Os dias são maus, o amor de quase todos vai se esfriar, mas aqueles que nasceram de novo permanecerão firmes.
Não se trata de uma fase legal que você vive na sua adolescência. Não se trata de uma fase legal que você viveu em Deus ou em alguma temporada. Não, se trata da firme resolução de amar Jesus até o fim. Porque aquele que me amar até o fim será salvo. É até o fim. Hoje é uma noite de renovação de votos. Feche os seus olhos e comece a orar agora, num tom onde você mesmo possa ouvir a sua voz, e comece a se arrepender pelos seus erros, a se arrepender pelos seus pecados. Não adianta sonhar com a salvação do Brasil e prometer um avivamento ao mundo, se você é incapaz de arrumar a sua cama e de rever aonde você tem caído. É Jesus quem diz, eu conheço as suas obras, eu conheço. Você é diligente, você é cuidadoso, você põe à prova os que se dizem apóstolos e não são. Uma coisa, porém, eu tenho contra ti, que negaste, que abandonaste o seu primeiro amor. Volta e se arrepende. Quando não, eu virei e removerei do seu lugar o seu castiçal. Jesus não passeia por um ambiente com pouco arrependimento. Volte às primeiras obras. Se lembre de quando Jesus capturou o seu coração pela primeira vez. Se recorde daquele momento onde você estava com intensidade, com as mãos levantadas para cima, firmando um compromisso com o céu, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se lembra desse momento, porque é o amor desse momento que vai determinar o sucesso da sua jornada, o sucesso da sua caminhada. Se encha de Deus, se encha de Deus. Se arrependa, se arrependa. Se arrependa mesmo. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Venha sobre as nossas vidas, Pai. Libera uma atmosfera de graça. Libera uma atmosfera de poder. Libera uma atmosfera de redenção. Libera, Senhor Jesus. O meu desejo essa noite é te fazer voltar para casa com uma crise no seu interior. O meu desejo é provocar em você um desconforto, uma inquietação com o estado de santidade que está a sua alma. Fique de pé agora. Fique de pé. Fique de pé. Porque o Espírito Santo já está aqui. E Ele está operando em vós, tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que nos sustenta nas nossas fraquezas. Continue adorando, continue orando, continue orando. Vem, Espírito Santo, renova minha mente, renova minha mente.